E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, aleluia, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler mais uma vez a partir do verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordens, de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluias. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, glorificamos o nome do Senhor nesta noite. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ó Deus, ali tomando o nosso lugar, ali recebendo sobre si todas as nossas transgressões. Senhor, nós queremos te glorificar nesta noite, porque na cruz do Calvário, para cada um de nós, no nosso lugar, tomando o nosso lugar, tu cancelastes todo o escrito de dívida que era contra nós, todo escrito dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, tudo aquilo, Senhor, que trazia, dizendo que tínhamos dívidas a ser pagas, o Senhor pagou para nós. Senhor, escritos que eram contra as nossas vidas,
Senhor, nós te glorificamos por isso. A tua palavra diz que eles eram escritos prejudiciais a nós, Senhor. Eram ordenanças prejudiciais a cada um de nós. E ali na cruz, através do precioso sangue do Cordeiro, o Senhor removeu inteiramente. Quando cravaram os cravos nas tuas mãos, o Senhor ali também encravou, Senhor, aquele escrito de dívida, fazendo com que nós ficássemos e fôssemos vistos aos teus olhos, livres, libertos de todo o poder do pecado, e nós te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Te exaltamos, Senhor, porque a tua palavra nos fala que o Senhor despojou os principados e as potestades publicamente, os nossos inimigos espirituais, os nossos inimigos que se lançaram contra as nossas vidas para nos prender, para nos manter cativos. O Senhor os expôs publicamente. Eles já não têm mais o poder, eles já não têm mais autoridade sobre as nossas vidas. Eles foram expostos ao desprezo. Ali, Senhor, naquele dia, o Senhor triunfou deles na cruz, e por isso nós te glorificamos, porque tu és o nosso Rei, tu és a autoridade que está sobre nós, o teu poder está sobre nós através do teu sangue, e nós te glorificamos, porque através do teu sangue nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A ti seja a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade para todos sempre, sempre, porque só tu és Deus poderoso e não há outro. E nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. O tema desta palavra nesta noite, vou pedir ajuda aí que projete, por favor. 4 medos a serem vencidos na nossa vida. Quem são os crentes em Jesus aqui nesta noite? Glória a Deus. Crente também passa por medos. Crente também passa por momentos de temor. E eu sei que existem muito mais do que 4. Mas eu quero falar somente de 4 nesta noite. 4 medos que podem ser vencidos na nossa vida. Os medos que muitas vezes, sendo crentes em Jesus, nós sentimos. Esses medos, eles surgem porque nós aceitamos muitas vezes as mentiras de Satanás na nossa vida. Satanás, ele é expert em mentir. Satanás, ele, desde o Éden, ele já sabia muito bem mentir, enganar. Por isso ele é o enganador. Então, quando o medo ele chega a nós, ele chega na nossa vida, no nosso coração, como crentes em Jesus, é muito importante que nós prestemos a atenção à verdade de Deus. A verdade de Deus é a sua palavra. Prestarmos atenção à sua palavra. O versículo 15 que acabamos de ler, diz assim, em uma outra linguagem diz assim: Deus despojou os poderes e as autoridades espirituais. Entenda isso. Quando um rei, ele saía para as batalhas, e ele conquistava uma nação, conquistava um povo, quando ele tinha agora o poder sobre aquela nação, por causa de ter vencido aquela batalha, ele trazia para ele todos os despojos da guerra. E junto com ele, muitas vezes ele trazia o próprio rei. O exército vencedor trazia os despojos e também o rei da outra nação. E ali eles entravam na cidade, e ali aquele rei e também todos aqueles que saíram dali com vida,
eles eram expostos publicamente. As pessoas que estavam ali na cidade vendo a chegada dos seus compatriotas e vendo os prisioneiros da batalha, vendo o rei que foi capturado e vendo os despojos de alegria daquele exército. E Paulo está tratando de uma linguagem semelhante a essa. Ele está dizendo que no mundo espiritual, numa atmosfera não física, Jesus, quando foi à cruz do Calvário, ele fez exatamente isso em relação a Satanás e aos seus espíritos malignos que o servem, que são demônios, espíritos da maldade. Deus despojou os poderes e as autoridades espirituais do poder deles e os humilhou publicamente. Deus humilhou os seus inimigos publicamente por meio de Jesus Cristo, seu Filho, levando-os cativos em seu desfile de vitória. Eita, esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem poder. O nosso Deus, ele tem autoridade. Poder para despojar inimigos, autoridade espiritual para despojar os nossos inimigos, humilhando eles. E ele fez isso através de Jesus. Satanás, o nosso inimigo, ele sabe muito bem que ele foi derrotado. Preste atenção nisso. Satanás, ele sabe muito bem que ele foi derrotado na cruz do Calvário. Os seus demônios sabem muito bem que na cruz do Calvário eles foram derrotados pelo poder de Jesus. Jesus, de uma forma poderosa, publicamente, na cruz do Calvário, fez isso para com os seus inimigos espirituais. Nós não estamos falando, igreja, de físico, de pessoas. Nós não estamos falando de inimigos físicos, estamos falando de inimigos espirituais, que os olhos naturais não conseguem enxergar. Isso despojou de toda a autoridade. Satanás perdeu toda a autoridade que ele tinha por causa do pecado. Satanás tinha esta autoridade porque o homem pecou. O pecado entrou na humanidade através do primeiro Adão, que desobedeceu a Deus. E por causa disso, da sua desobediência, toda a humanidade também agora está em pecado. Por isso que Jesus foi enviado neste mundo, nesta terra, para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e os pecados de todas as gerações. Mas quando Cristo na cruz do Calvário entrega totalmente a sua vida, quando Cristo na cruz do Calvário, ele vai até o final e ele ali morre, ele ali entrega a sua vida completamente para nos salvar. Ali na cruz do Calvário, ele então está despojando, está arrancando a autoridade dos seus inimigos, o poder de Satanás, que outrora ele tinha, mas que agora, através do poder de Jesus, ele não possui mais sobre as nossas vidas. Posso ouvir amém nesta hora? Ou seja, a balança ela está a nosso favor. Jesus nos deu vitória. O inimigo não pode nos tocar. Você entenda isso. O inimigo não pode nos tocar. Somos nós que temos o poder e a autoridade, porque Cristo nos deu poder e autoridade. A nossa vida, desde o momento em que pecamos em Adão, no jardim do Éden, toda a nossa vida seria uma vida de lutas, sim, de lutas. Luta contra o pecado. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados, foi para que nós tivéssemos a garantia da salvação eterna. A garantia de que o dia que partimos desta vida, deste nível, nós entraremos na eternidade e para lá ficaremos com Deus eternamente.
Mas enquanto aqui estivermos vivendo nesta terra, a nossa vida será uma vida de luta, sim. Jesus já havia dito para nós: no mundo tereis aflições. Senão Jesus teria falado: olha, fiquem tranquilos, porque a partir de agora, que vocês aceitaram a mim como Senhor e Salvador, nada mais vai acontecer de mal para vocês. Não, Jesus nunca disse isso. Jesus disse que nós teríamos aflições, que nós tínhamos que procurar ter bom ânimo. Tenham bom ânimo. Jesus disse: olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, ficaríamos cansados e sobrecarregados. Ele disse: eu vos aliviarei. Jesus conhece as nossas limitações, mas o que nós não podemos perder de vista é que nem por isso, nem por causa disso, nós deixamos de ter a autoridade e o poder, através de Cristo Jesus, sobre os nossos inimigos espirituais. Nós temos a autoridade que Jesus nos deu. Isso significa que se o inimigo, ele exerce algum poder e autoridade nas nossas vidas, não é porque Jesus falhou. Se o inimigo ainda tem eu costumo usar a ilustração de que o inimigo põe o ganchinho dele ali numa alça da nossa vida, e ele fica pendurado muitas vezes ali, para onde nós vamos, lá estão os nossos inimigos pendurados em nós. Se eles ainda têm esta autonomia para fazer isso, é porque eu e você, nós temos dado isto a eles. Quando eu entrei nesta noite, neste culto, na presença do Senhor, não sei você, mas eu já tratei de buscar a presença do Senhor, de pedir a Ele que restaure a minha esperança, a minha fé, o meu amor por Ele, de que Ele perdoe minhas falhas, perdoe os meus pecados, porque eu sou pecador. Mas eu recebo sobre a minha vida o poder do sangue de Jesus, a autoridade sobre os meus inimigos, que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nos deu, quando encravou ali, naqueles cravos, o escrito de dívida que era contra mim e que era contra você. Você está aí? Uma das maneiras de nós devolvermos o poder ao inimigo é quando nós aceitamos as mentiras que ele usa contra nós. E aí nós permitimos que ele encha o nosso coração de medo. Na Bíblia nós vemos repetidamente Deus repetindo: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não temas, não temas, não temas. O nosso Pai Celestial, Ele sabe que nós tendemos a ter medos. E esses medos, eles nos imobilizam, eles nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Esses medos nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo. Esses medos, eles se tornam como uma noite escura na nossa vida. Esses medos, eles fecham-se sobre a nossa cabeça como um céu de bronze. Esses medos não facilitam em nada cada um de nós, porque eles limitam a capacidade que Deus nos deu. E eu quero falar sobre esses 4 medos. E o primeiro medo que eu gostaria de mencionar, vou pedir que o nosso irmão me ajude aí, é o medo de fracassar. Seja muito sincero, quantos já tiveram medo de fracassar? Eu já tive medo de fracassar. Eu já tive medo do fracasso. E esse medo é uma mentira incrível, uma mentira incrível, que nos diz: Deus não é forte o suficiente para ajudar você a ter sucesso na sua vida. É isso que significa o medo do fracasso. Deus não está interessado que você tenha sucesso.
É assim que o diabo fala. Deus não se preocupa com você. Ele não está nem aí com você, se outros estão tendo sucesso e você não. Em ambos os casos, esse medo, ele nos leva a duvidar até mesmo da natureza de Deus. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nos faz duvidar de que Deus é bom. Satanás, ele é muito sorrateiro, e é dessa forma que ele entra nas nossas vidas, para nos fazer acreditar nessas mentiras. Desde Gênesis, ele nos disse: eu o coloquei na terra. Deus fala, olha para mim e para você, desde Gênesis, e fala: eu os coloquei na terra para governá-la e para prosperá-la. Mas esse medo quer que nós acreditemos que isso não é verdade. Esse medo quer que nós acreditemos que nós vamos fraquejar, vamos fracassar, que nós não vamos governar, que nós não vamos nos multiplicar, que nós não conquistaremos. Nós não conquistaremos no âmbito ministerial, nós não conquistaremos no âmbito profissional, nós não conquistaremos no âmbito familiar. Satanás quer que eu e você acreditemos nesta mentira, quando Deus disse uma verdade. Ele disse: olha, vocês vão crescer e vão se multiplicar, vocês vão governar, vocês vão encher a terra, vocês vão prosperar nesta terra. Foi o que Deus disse para nós. Guarde esta promessa no seu coração. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, quando ele chega e se apresenta a Gideão, que estava lá escondido, malhando trigo no lagar, disfarçado, camuflado, cheio de medos dos seus inimigos midianitas. E Deus manda o seu enviado até Gideão e diz: vai na tua força, homem valente, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele só faltou rir na cara do anjo. Ele disse: não, meu Senhor, isso não é bem assim. Eu sou o menor da casa dos meus pais. A minha família é a menor de Israel. Ou seja, nós não somos ninguém, nós não somos nada. Querido irmão, eu já me vi desta forma. Eu já me achei muitas vezes assim como Gideão. Eu não vou buscar, eu não vou conquistar, porque quem sou eu? Tem tantos outros melhores do que eu. Talvez você já pensou nisso. Por que Deus pensaria de mim isso? Tem outros muito melhores do que eu. Querido irmão, Satanás colocou esses pensamentos dentro de você. Quero te falar esta verdade. Isso não vem de Deus. Porque Deus não vê você assim. Ele insiste: vá na tua força, homem valente. Deus está sempre vendo você como um homem valente, uma mulher valente, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Nós não somos valentes porque nós vamos na nossa força, não, nós somos valentes porque o Senhor vai conosco, aleluia. Juízes capítulo 6, verso 14. O segundo medo que nós temos que superar, o primeiro medo é o medo do fracasso, é o medo de fracassar. O segundo medo é o medo do futuro. O medo do que ainda não aconteceu. O medo do que ainda nós não experimentamos. O medo das coisas que nós não vivemos. As coisas estão tão rápidas, tão aceleradas. Muitas vezes nós não acompanhamos as mudanças. E isso nos enche de temor, nos enche de medo. E Satanás, lá vem ele, dizendo: olha, sinto em dizer, mas você não vai viver para poder participar disso. Sinto em dizer, mas você não vai alcançar isso. E com essa mentira, Satanás, ele quer que eu e você, nós acreditemos
que Deus ele é incapaz, que Deus é incapaz de ver o que está por vir, que Deus não pode guiar você em cada passo do caminho. Será que é assim que eu e você olhamos para Deus, pensamos sobre Ele? Porque se for assim, que eu e você, ou um dia nós pensamos, foi porque Satanás semeou essa mentira no nosso coração, e nós recebemos esta semente dele. Isso não é verdade. Quando a Bíblia diz que Deus ele é o princípio e Ele é o fim, está dizendo que Ele abrange, Ele preenche, Ele controla tudo. Deus é eterno. É o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Só Deus tem esse atributo de onipresença. Um Deus presente no passado, no hoje e no futuro. Deus é o mesmo, Ele não muda e sempre será. Não apenas Ele tinha o controle, não apenas Ele tem o controle, mas também Ele terá o controle sobre tudo o que vier a seguir na minha e na sua história, na nossa vida. Em Salmos 37, verso 23, o salmista diz: o Senhor dirige os passos do homem e o conduz pelo caminho que lhe agrada. Aleluia. O Senhor dirige os teus passos. O Senhor conduz você pelo caminho que agrada a Ele. Ou seja, Deus está sempre trabalhando pelo nosso bem. E o terceiro medo a ser vencido na vida do crente é o medo do passado. Amados, esse é um dos enganos mais persistentes. E esse diz a você, por causa de onde você veio, das coisas que você fez, que Deus não tem o poder de consertar a sua vida. Esta é a mentira que Satanás quer que você acredite. E por causa da incapacidade de Deus, porque é assim que Satanás joga conosco, você e eu estamos condenados a viver sempre do mesmo jeito. Isto não é verdade. Deus não vê você desta forma. Deus não me vê desta forma. O nosso Deus é um Deus que tem coisas novas para fazer na nossa vida. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Mas os que esperam no Senhor serão renovados, diz o Senhor, como a águia. Nosso Deus é um Deus de renovo, de transformação de vidas, mas Satanás quer manchar, quer destruir esta imagem de Deus na nossa vida, dizendo que Deus não está preocupado conosco. Na carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, verso 5, 17, ele diz: portanto, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgem coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Que tal você olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: meu irmão, o seu passado já está em Cristo. E agora viva o seu presente em Cristo, porque Ele preparou o seu futuro em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem está em Cristo é nova criatura, vive uma nova história. Deus tem sonhos a realizar na sua vida, a concretizar na sua vida, na sua história. E você não está aqui nessa noite por acaso, porque Deus queria lembrar você disso. O quarto medo que nós precisamos vencer nas nossas vidas é o medo de sermos comparados, é o medo da comparação, é o medo em que as pessoas ficam apontando para nós, cobrando de nós, que nós somos diferentes daquele, temos que ser igual a esse. Não, cada um de nós
temos uma peculiaridade que foi colocada por Deus. Com essa mentira, Satanás quer que eu e você acreditemos que Deus, ele então, sendo assim, ele favorece mais a outras pessoas, porque elas são melhores do que você, melhores do que eu. E aí nós vamos acreditando, sim, é verdade. Já percebeu como Deus ama mais o Edir do que a mim? Deus fez com que o Edir passasse naquele sorteio e ganhasse, fosse contemplado com a moto. Deus tem mais coisa com o Edir e com a Célia do que a mim. Satanás faz isso, Satanás trabalha na nossa vida, Satanás quer nos ver desta maneira. Deus te abandona, Deus te abandonou no caminho, Deus busca pessoas que Ele gosta mais, Deus Ele busca pessoas que são mais santas, mais merecedoras de tudo que Ele tem a oferecer. Deus se preocupa mais com você, que vai mais à igreja, do que com você que não vai. Deus não está nem aí com você. Você faltou no mês 4 cultos. Deus gosta mais daquele que vai em todos os cultos. Essa é uma mentira que Satanás produz no nosso pensamento, no nosso coração, para nos afastar de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus de graça e de bondade. Deus é Deus de misericórdia. Se você cair 10 vezes no abismo, 10 vezes Ele estará lá e te levantará, não vai te deixar, não vai te abandonar, estará com você todos os dias da sua vida, vai te ajudar a você não ser derrotado pelos teus inimigos. Prova disso é que Ele disse: porventura pecardes, vós tendes um advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado, Ele advoga a nossa causa, Ele estará diante de Deus, mostrando novamente a graça e a misericórdia de Deus, através dEle, por mim e por você, para que Deus se lembre da sua bondade, e o nosso Deus se lembra, aleluia. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a faltar dos cultos, falte aos cultos que está tudo bem. Não, porque você é uma brasa. Quando você é arrancado do braseiro, você vai se esfriando. É importante você estar nos cultos, é importante você estar no convívio com a igreja, é importante você ouvir um testemunho como esse, porque lança fé no seu coração. É importante você ouvir as pessoas pedindo: ore por mim porque eu estou enfermo, ore por mim porque eu estou necessitado. É quando a igreja se une e ali vem o agir, o poder do Espírito sobre a vida da igreja. Então é importante, sim, mas isso não mostra para nós se Deus ama mais a gente do que o outro, porque Deus ama todos nós em Cristo Jesus, aleluia. Ou seja, se Satanás ele joga desse jeito conosco e nós passamos a acreditar, em outras palavras, Satanás está dizendo que outros conquistaram o amor de Deus, mas você não. Eu não alcancei. Não basta só você ter aceitado a Jesus como seu Salvador. Você precisa correr milhas de sacrifício. Eu me lembro quando a Adriana, quantos lembram da Adriana Esbriça aqui? Foi nossa ovelha por um tempo. Quando a Adriana, nós levamos ela a Jesus. Eu estava naquele dia, me lembro como se fosse hoje, no cabeleireiro. Era uma data especial, ia acontecer alguma coisa, e fui eu e mais uns 2 irmãos cortarmos o cabelo lá. Eu nunca tinha ido cortar o cabelo no salão dela, nem conhecia ela. E ela tinha um cabelo na época, um cabelo, já faz tanto tempo, mas talvez meio fora da caixa. Uma pintura diferenciada e um cabelo não muito bem tratado, mas eu não tinha percebido isso. Não tinha percebido isso. E Deus sabe que é verdade isso. E eu estava com o intuito de sentar naquela cadeira e eu disse: não posso sair daqui sem falar do amor de Jesus para essa moça. E eu comecei a perguntar para ela assim: posso te fazer uma pergunta?
como que você, sendo cabeleireira, você faz para arrumar o seu cabelo? Aí ela, ai meu Deus, ai, você percebeu que tal, que é horrível meu cabelo? E ela começou a se justificar, tentando explicar o que estava acontecendo. E ela disse, na verdade, meu cabelo está assim, porque eu fiz uma promessa. Ah é? Falei, você fez uma... Ela entrou no assunto que eu queria. Ela falou, eu fiz uma promessa. Eu falei, ah é, você, qual a promessa que você fez? E aí ela contou a promessa que ela tinha feito. E aí eu disse para ela assim, quanto tempo já faz? Ela falou, já faz um tempo, estou quase acabando, ainda tem algumas léguas pela frente. E eu disse para ela assim, e se eu te falasse que a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra do Deus vivo, não ensina isso? Que a palavra de Deus disse que Jesus, Ele já fez o sacrifício por mim e por você. Jesus já foi lá, você não precisa mais pagar nenhuma penitência. Você não tem que fazer mais nada, Jesus já fez tudo por mim e por você. Nós éramos pecadores e Ele morreu no nosso lugar. Jesus não vai ficar, ela falou, mas Deus não vai ficar triste comigo, eu não vou quebrar um voto. Não, Deus não quer que você esteja presa a esses votos humanos. Deus quer que você receba outro presente que Ele tem para você. E ali então eu comecei a falar do amor de Jesus para ela, e a partir daí ela foi, correu e arrumou o cabelo dela como ela queria, e passou a frequentar a célula do Rodrigo e da Miriam, e ela se converteu a Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes acreditam, assim como ela, outrora, na ignorância, por não saber a verdade, ignorar a verdade. Ela, na verdade, não sabia, acreditava estar fazendo a coisa certa. E muitas vezes Satanás, ele joga dessa forma conosco. Quer que nós acreditemos que Deus ama mais a outros do que a mim, do que a nós. Não basta só você receber a salvação. Ou seja, Satanás, ele trabalha para dizer para você, olha, você sempre, por mais que você se esforce, você sempre estará perdendo alguma coisa a mais. O mais incrível, irmãos, é que o nosso inimigo, tolo, nos conta essas mentiras, e ele espera que eu e você nunca leamos isto que está na palavra de Deus, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Satanás, ele pensa que você nunca vai se deparar com esta palavra, para você se lembrar que você é filho de Deus, que você tem um Pai amoroso. Ele pensa que você nunca vai ler o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. A salvação não é por mérito seu, por mérito meu, pelo nosso sacrifício de busca. Não, é pela graça de Deus em Cristo Jesus que nos alcançou. É dom de Deus para nós. Se não for a graça de Deus e a misericórdia, nós estaríamos destruídos. Queridos irmãos, quero finalizar dizendo que os medos que nós sentimos surgem nas nossas vidas, porque nós aceitamos a mentira de Satanás, a mentira do nosso inimigo. Então, quando o medo chega diante de nós, no nosso coração, é muito importante, é de vital importância prestarmos atenção às verdades da palavra de Deus. Uma vez que a verdade esteja inserida no nosso coração, uma vez que nós temos a convicção de quem nós somos em Cristo, uma vez que nós lembremos que a autoridade, toda a autoridade nos foi dada através de Cristo Jesus, uma vez que nós lembremos que os nossos inimigos e todos os domínios, as potestades foram despojados em Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma vez que nós lembremos disso, o medo desaparece.
O medo, ele desaloja. Eu quero que você lembre, tem medos que são espirituais, são medos, são demônios que muitas vezes se alojam dentro da nossa vida. Está ali, é um espírito maligno escondido que nos faz ficarmos presos ali naquele medo. Diferente do medo de você saber que tem um leão enjaulado e você vai enfiar sua mão lá. Né? Você não vai enfiar sua mão lá, porque você tem medo. Esse é um medo diferente. É um medo de você se proteger. Eu estou falando de um medo espiritual. Um medo que te trava, um medo que te bloqueia. E a partir daí, então, eu e você podemos começar a viver de acordo com a vida verdadeira que Deus planejou para nós. Eu não sei, você que chegou aqui, você que entrou neste lugar, se você nessa noite tem medos na sua vida. Você talvez ouvindo isso, talvez você descobriu que muitas coisas estão travadas na sua vida porque você ouviu vozes que não vieram do céu, vozes que não vieram da palavra de Deus. Hoje você pode falar com Deus. Eu convido